Atos 9, 17 a 20. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem eu dizia assim, lembra? É preciso conhecer para amar. Primeiro dia da série Combatendo o Bom Combate, eu disse: para uma verdadeira experiência de Deus que gera conversão, é preciso cair do cavalo do nosso orgulho, do nosso apego ao passado, do achar que já sei de tudo, do achar que não preciso me renovar, sair da cegueira para ver a luz. Pegou essa palavra? É preciso sair da cegueira para ver a luz. E isso daqui é muito forte, meu irmão, minha irmã, porque ontem eu dizia, para que saia da acomodação, ponha-se a caminho, porque a transformação de Saulo aconteceu porque ele estava a caminho, mesmo que estivesse equivocado, mas não estava parado. Ele estava equivocado, mas não estava acomodado. E eu quero dizer para você, quando saímos em direção a Deus, em busca do propósito, mesmo que estejamos equivocados, nós encontraremos no caminho a luz de Jesus. Quando nós saímos com o coração humilde, com o coração aberto, nós vemos a luz de Jesus. Por mais que estejam escuras as situações e as realidades para você. Por isso, hoje nós somos convidados a sair da cegueira, sabe? Porque é necessário. Muito mais do que da cegueira física, da cegueira espiritual, da cegueira emocional, que não nos que nos impedem de enxergar aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que é bom e aquilo que é errado, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom e que é ruim para nós. Quantas vezes nós estamos numa cegueira, fazendo coisas que são péssimas para nós, porque não conseguimos enxergar, achamos até que estamos certos. Saulo, meu irmão, diz Ananias, o Senhor Jesus que te apareceu, quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus me mandou, e eu quero dizer para você que está aqui também. Ei, Ananias dizia para Saulo, eu digo para você, ei, Jesus me mandou aqui para que tu recuperes a vista. Jesus me mandou aqui para te entregar essa palavra, para que tu recuperes a vista. Muitas vezes estamos cegos em nosso orgulho, muitas vezes estamos cegos em nossa mágoa, em nosso julgamento, em nosso ressentimento. Isso cega a gente. Estou magoado, cego. Estou ressentido, cego. Estou julgando. Por isso, nós não damos o próximo passo. Quantas pessoas dizem para mim exatamente isso que eu estou dizendo? Está sempre repetindo o passo anterior. Geraldo, eu tenho a sensação de que os anos passam e que eu estou rodando em círculos. Parece que eu não saio do lugar. Ou seja, eu vou te dizer, esse é o pior. Não viver o propósito. Ficar fazendo sempre, rodando em círculos, e mesmo círculos diferentes, mas que não satisfazem, que não chegam a lugar algum. A pior coisa de você andar, não tem problema se você anda muito, mas você chega. Tem viagens que são longas e a gente sabe, quando a gente sai de casa, que aquela viagem vai ser longa. E está tudo bem, está tudo ótimo. Quantas pessoas, principalmente aqueles que peregrinam, pessoas que já fizeram o caminho de Santiago de Compostela, pessoas que fizeram o caminho de Aparecida e sabe que vai demorar dias e dias, está tudo bem. Por quê? Porque eu estou preparado para chegar. Agora, a pior coisa é quando eu estou andando e não chego em lugar nenhum. É quando eu estou fora do propósito. Quando eu ando e não chego a lugar algum. Quando eu trabalho e não saio do canto. Quando eu faço. Isso é porque você está caminhando fora do propósito. É preciso recuperar a vista. Eu digo isso para você que está aqui hoje.
É preciso recuperar a vista para nos abrirmos à visão que só vem depois da vista. Como assim, Geraldinho, isso? A vista é aquilo que eu enxergo. E a visão é aquilo que está oculto. Mas eu preciso primeiro recuperar a vista para que eu possa chegar à visão. Porque quando eu estou cego, na minha mágoa, no meu julgamento, no meu orgulho, no meu ressentimento, eu não consigo ver um palmo na minha frente. Está óbvio, todo mundo está vendo, só eu que não vejo. Todo mundo está dizendo, só eu que não vejo. Eu tenho certeza que já passou por uma situação, ou está passando, que todo mundo vê, todo mundo fala, só você que não enxerga. É a vista mesmo. Porque a visão é depois, é aquilo que está oculto. Sabe, meu irmão? Então presta atenção. A vista é aquilo que os olhos veem. A visão é aquilo que está além do alcance. E por isso eu preciso recuperar. Essa visão não vem por nós, pela força do Espírito Santo. Perceba o que aconteceu com Saulo aqui. O que aconteceu? Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, Ele me mandou aqui, para que tu recuperes a vista, primeira coisa. E fique cheio do Espírito Santo. Por quê? Para ter a visão. Recuperes a vista. A vista, aquilo que está diante de ti. Para que fique cheio do Espírito Santo e tenha a visão. A visão é para ir além. Quem quer ir além? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não conseguimos dar o próximo passo. Não conseguimos saber qual é o próximo passo em nossas vidas. Escreva nos comentários, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A vista é aquilo que os olhos veem. A visão é aquilo que está além do alcance. Essa visão não vem por nós mesmos. Essa visão vem pela força do Espírito Santo. Essa visão é o que me leva para a próxima fase. Essa visão é o que me leva a fazer aquilo que Deus quer, mesmo que todo mundo esteja contra. Essa visão é que me faz fazer coisas extraordinárias. Por isso Ananias diz, recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. O Senhor diz para ti hoje, recupere a vista, de toda essa cegueira que você está, não está conseguindo enxergar as coisas que estão ao redor, e fique cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus agindo em nós, é Ele que recebemos no batismo, Ele que falou nos profetas, é Ele que nos conduz nos altos e baixos da vida, na espiral da vida, é o Espírito Santo que te impulsiona quando você está no fundo do poço para subir. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, escreva, vem Espírito Santo. Escreva, diga, reze, fale em voz alta, vem Espírito Santo. Por que eu estou pedindo para você dizer isso? Porque isso vai fazer total diferença na sua vida. O Espírito Santo é que inspirava antes da pandemia existir. Você vai evangelizar no celular, fique lá, mesmo que não tenha ninguém, mesmo que tenha 10 pessoas. E era isso mesmo, 10, 15, depois 20, depois 30. Desse jeito, o Espírito Santo dizia, fica, fica. Embora as pessoas que estavam comigo no rádio diziam, não tem sentido isso, está falando aqui para milhares de pessoas no rádio, por que você está falando aqui nesse celular? O Espírito Santo dizia, o Espírito Santo impulsionava. Veio a pandemia, vocês imaginem que nós temos milhares, dezenas de milhares de vidas que foram salvas. Pessoas que estavam na beira do suicídio, pessoas que estavam sem sentido para a vida. E graças à nossa intensidade, durante um período tão difícil de pandemia, conseguimos salvar dezenas de milhares de vidas. Só porque o Espírito Santo conduziu. Não parecia lógico. Por isso eu digo para você, o Espírito Santo vai te dar inspirações para fazer coisas que não parecem lógicas. Só obedeça. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Deus quer nos dar a visão, para que de fato tenhamos uma vida que realmente vale a pena. O que é uma vida que realmente vale a pena? É uma vida que tem propósito, ou seja, não vive perdido, rodando em círculos sem sair do lugar. Uma vida que tem propósito. É uma vida que tem identidade. Não é Maria vai com as outras, não é modinha, não vai se moldando ao lugar, não. Tem identidade. Esteja onde estiver, sabe quem é. Não tem medo ou dúvida ou insegurança de quem é, mesmo que as trevas estejam ao redor. Sabe que é a luz. É uma vida que tem felicidade. Então, o que é uma vida que realmente vale a pena? Propósito, identidade e felicidade. Entende?
você é feliz, independente das circunstâncias. Não é porque você está vivendo um luto, não é porque você está vivendo um problema, uma perseguição, uma tribulação. Você consegue ser feliz mesmo na dificuldade. Isso é uma vida que realmente, que verdadeiramente vale a pena. Mas existem escamas que nos impedem de viver isso, que nos impedem de enxergar. Quais são as suas escamas? Quais são as escamas? Ei, você! Quais são as escamas que te impedem de enxergar? Como é que eu retiro? Pela força da oração. Foi bem simples. Ananias não tirou. Como foi que ele foi? Arrancou com o quê? Com a oração. Ananias orou e as escamas caíram. Não foi isso que tem a palavra? Ananias orou e as escamas caíram. O que eu faço, Geraldinho, para tirar as escamas dos meus olhos? Ore. Mas Saulo quis isso. Saulo desejou isso, ele acolheu, ele permitiu. Muitas vezes nós não permitimos, ei, combatente, muitas vezes nós não permitimos que as escamas caiam de nós. Saulo quis, Saulo permitiu. E eu digo para você, somente quando permitimos as escamas caírem, nós poderemos levantar e receber o batismo, no grego, o mergulhar no Espírito Santo. Entendeu? Somente quando permitimos as escamas caírem, podemos levantar e mergulhar no Espírito Santo de Deus, ser conduzido por Ele, dirigido por Ele. Vou te dizer, um passo guiado pelo Espírito Santo vale mais do que 1000 passos perdido fora dele. Um só passo guiado pelo Espírito Santo vai fazer mais diferença na sua vida do que 1000 passos sem Ele. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que Saulo fez após recuperar a vista e ter a visão? Ei, pega a palavra que eu quero encerrar com isso daqui. Foi o que Saulo fez quando ele recuperou a vista? Quando ele ficou cheio do Espírito Santo e teve a visão? Mudou de ambiente. Ei, amado, isso aqui é muito forte para nós. Como assim, Geraldinho? Cuidado, viu? Por quê? Porque ele começou a se aproximar dos amigos de Deus. Mude o ciclo de amizades. Agora, se as amizades são boas, cuidado com as amizades paralelas. Talvez você está precisando mudar as paralelas. Porque às vezes a pessoa é da igreja, está num grupo, tá, etc. Mas as amizades que estão influenciando dele estão aonde? Vindo de onde? De fora. Acontece muito isso. As amizades que eu falo de verdade são aqueles que te influenciam. Não são as pessoas que convivem com você, não, porque às vezes você convive com pessoas que não te influenciam em nada. Ou que você não se deixa influenciar por nada. Aí vem alguém de fora, fora do propósito, fora do princípio, aqui, Raquel, fora do propósito, fora do princípio, e aí elas estão te influenciando. Por isso eu te digo, ser amigo dos amigos de Deus vai fazer toda e total diferença na sua vida. Mudar o ciclo de amizades, transbordar toda a experiência vivida. É assim que se evangeliza de verdade. Como é que evangeliza de verdade? Testemunhando. Você não precisa convencer ninguém a ser de Deus. Você precisa dizer para elas o que Deus fez na sua vida. Foi o que Saulo fez. A palavra diz que Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele não perseguia os cristãos exatamente, mas ele começou a testemunhar o que Deus fez na vida dele, o encontro dele com Jesus. E não importa o que diziam, nem o que ele dizia antes. Não importa a experiência que ele teve. Então, não é o seu conhecimento que vai conseguir evangelizar, é o seu testemunho. É o seu testemunho, assim como foi na vida de Saulo. Nasci para ser farol, nesta terra serei luz. É assim que nós combatentes dizemos. Nasci para ser farol. Nesta terra serei luz, meu irmão. Saulo decidiu ser. Hoje é o seu dia. Decida ser farol. Decida ser luz. Já tem muita treva por aí. Se afaste das amizades de trevas que têm influenciado a sua vida. E se aproxime daqueles que são da luz, daqueles que são de Jesus. Ser amigo dos amigos de Deus vai fazer a diferença total na sua vida. Foi a primeira coisa que Saulo mudou, o ciclo de amizade dele. Você também. Seja amigo daqueles que são amigos de Jesus.